Somos profundamente gratos a Ti, Senhor. O Teu amor eterno, incondicional, está além da nossa compreensão. E Ele é a motivação de estarmos ante Ti. Queremos confessar coletivamente e individualmente os nossos pecados diante de Ti. Tu sabes de nossas fraquezas, Tu conheces perfeitamente a nossa incapacidade. Nos colocamos diante de Ti, olhando para o sangue precioso que foi derramado naquela cruz, nos apoiando inteiramente neste sangue. Pois é somente por ele que nós somos adequadamente preparados para vivenciarmos um momento tão sublime como este. Confessamos então, Senhor, nossos pecados ocultos, voluntários e involuntários, de ignorância. Colocamos tudo diante de Ti. Acha um caminho no nosso coração nesta manhã, para que nós possamos, a uma só voz, poder expressar toda a gratidão, toda a adoração que lhe é devida. Nos rendemos ao governo do Espírito Santo, pois somente Ele pode nos introduzir para dentro desta realidade espiritual. Que esta manhã haja alegria no Teu coração, bondoso Senhor. Te pedimos em Teu nome, para a glória do nosso amado e Deus Pai, pelo Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós vamos ler algumas porções da Palavra de Deus. Depois vamos fazer algumas poucas observações, esperando que o Espírito Santo possa tocar nossos corações, esperando inteiramente que o Espírito Santo tenha liberdade em nós, entre nós, para que nós possamos olhar para dentro do coração do nosso Senhor Jesus e ali contemplarmos o Seu grande, excelso, eterno amor que foi revelado por nós lá no Calvário. A primeira passagem está em Mateus capítulo 22. E nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Mateus capítulo 22, os 5 primeiros versículos. Temos assim a palavra do Senhor nos dizendo: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, por esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Lucas capítulo 22. Vamos ler inicialmente versículos 14 e 15 e depois 19 e 20. Então, Lucas 22, 14 e 15. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Versículos 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós.
apenas um complemento de um outro evangelista, Mateus, apenas eu vou referir a ele, 26, 27 de Mateus, diz lá, bebei dele todos, referindo-se ao cálice. E por fim, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Nós temos assim a palavra do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. São estas as passagens que nós temos por um momento. Então, voltando àquela primeira leitura, meus irmãos e irmãs, capítulo 22 de Mateus, nós vamos fazer algumas poucas observações para que o Espírito Santo nos socorra nesta manhã com tudo aquilo que Ele quer nos mostrar. Como os irmãos observaram aqui, o Senhor Jesus está falando uma parábola. Apenas para o registro, é importante saber que primordialmente, esta parábola, ela foi escrita aos judeus. Mas isso não implica que nós não tenhamos a realidade espiritual, os princípios que podem verdadeiramente trazer edificação ao nosso coração. Então nós temos esta parábola dita pelo Senhor, mostrando que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E é interessante que nesta celebração nós podemos tocar o coração deste rei. Um rei que amava de modo profundo o seu filho. Um rei que queria enaltecer o seu filho. Um rei que queria mostrar a majestade gloriosa do seu filho. Um rei que queria dar toda a preeminência do seu filho. Um rei que se regozijava no seu coração com tanta alegria, que era incontida essa alegria nele, e ele queria compartilhar a alegria com todos os seus súditos. Era um rei que amava o seu povo, um rei que verdadeiramente importava-se com o seu povo. E ele queria que o seu povo adentrasse a sua corte para celebrar com ele as bodas do seu filho. Aquele rei era um rei precioso. E ele então, naquela expectativa, naquele anseio, enviou servos para fazer o convite. Aqueles que eram seus convidados, não eram seus escravos, mas eram seus convidados. Mas na primeira ida destes servos, nós vimos que eles não quiseram ir, ou seja, os convidados. Mas novamente este rei, movido por um amor, colocou outros servos à sua disposição, que foram enviados novamente para dizer aos convidados: tudo está preparado, tudo está pronto. O meu boi, os meus cevados já foram abatidos. Vinde todos para celebrarmos as bodas do meu filho. E a palavra mais pesada, mais triste, vem na sequência: eles não se importaram. Se mostraram indiferentes, se mostraram completamente, num espírito de desprezo no seu coração. Oh, meus irmãos e irmãs, aqui nós temos um quadro que nós vamos colocá-lo ao lado exatamente do momento em que nós estamos vivenciando, domingo após domingo. Irmãos e irmãs, nesse quadro que nós vivenciamos hoje, o grande Deus eterno, Ele não enviou seus arautos, os seus servos para nos convidar. O grande Deus eterno encarnado, Ele mesmo deixou registrado na sua palavra o seu convite para que nós pudéssemos estar ante Ele. Imaginemos nós ouvindo diretamente em nossos ouvidos a voz do Rei dos Reis chamando a cada um de nós: venha, e a todos nós: venham todos em torno da minha mesa. Cheguem-se diante de mim. Quando nós falamos dentro da primeira consideração da experiência do rei e o seu filho, aqueles seus servos, e também a respeito dos convidados, qual deveria ser
a reação daqueles convidados, qual deveria ser? Eles deveriam se preparar nos seus corações para um tão sublime momento que traria regozijo ao coração daquele rei. E quanto mais nós, irmãos e irmãs, diante desse momento, como que nós não devemos nos preparar para ele? Isso não é um momento comum, irmãos. Não é um ritual, não é litúrgico, não é uma ordenança simplesmente. É algo que implica o convite feito pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando nós olhamos a segunda leitura feita, de Lucas capítulo 22, nos primeiros versos, diz lá que chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, verso 14 e 15 que nós havíamos lido, e disse-lhes, o Senhor Jesus: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Como os irmãos e irmãs já bem sabem, já foi isto aqui considerado. A última Páscoa está diretamente relacionada com o estabelecimento da ceia do Senhor. Estão sempre juntos. Porque dentro daquela festa da última Páscoa, foi exatamente naquele momento que o Senhor apartou um pão, separou um cálice de vinho e naquela situação ele estabeleceu o quê? A ceia do Senhor, a sua mesa. Mas o que eu quero chamar a atenção dos meus irmãos e irmãs nesse instante é que para se preparar a Páscoa, os israelitas gastavam 4 dias para separar o cordeiro, para prepararem ali as ervas amargas, para prepararem as taças que seriam usadas em toda aquela festividade, e outros detalhes também eram preparados. 4 dias. Porque aquela festa da Páscoa para os israelitas era uma festa extremamente importante. Eles celebravam o quê? A libertação que eles tiveram, porque eles viveram por mais de 400 anos debaixo do jugo egípcio. E Deus, no seu infinito amor e graça, libertou aquele povo e estabeleceu esta festa contínua que eles deveriam celebrar ano após ano. Então, quanta alegria havia no coração deles ao se ajuntarem lá em Jerusalém e celebrar essa tão grande festa. O coração de cada israelita se regozijava diante daquela circunstância. Eles se preparavam. Irmãos, como nós temos nos preparado para estar diante deste momento? Como nós temos aquecido nossos corações para estarmos diante daquele que é o momento mais sublime do povo de Deus no que concerne à reunião? Como nós temos nos preparado? Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Se o povo de Israel foi liberto de uma vez para sempre do jugo egípcio e celebravam continuamente, anualmente aquela festa, quanto mais nós devemos nos preparar para celebrarmos de modo real, pleno e eterno a tão grande obra que o nosso amado Senhor fez por nós. Como devemos nos preparar? Oh, meus irmãos, quando nós olhamos para a mesa, nós estamos vendo um pão e um cálice. Esse pão feito de trigo. O trigo foi colhido, o trigo foi esmagado, o trigo foi amassado, o trigo foi levado ao forno, e aqui está o pão. Esse vinho que nos lembra a uva que foi colhida, a uva que foi esmagada, a uva que foi tornada em vinho, está aqui, aponta-nos para a obra preciosa do sofrimento do amado da nossa alma. Irmãos e irmãs, se o Deus eterno fosse dar uma ceia para os anjos, uma única palavra bastaria. Mas para que ele pudesse estabelecer uma ceia, aonde ele obteria a comunhão que ele tanto almeja para os homens caídos que vivem num mundo amaldiçoado, o preço foi altíssimo, irmãos. O preço foi altíssimo, o preço do próprio sangue do Filho de Deus derramado naquela cruz. Ele teve o seu corpo moído, o seu sangue derramado. E tudo isto por quê? Porque ele verdadeiramente quer ter comunhão conosco. Irmãos, nós somos convidados pelo Rei dos Reis.
pelo Senhor dos Senhores, por aquele que é o tudo em nossas vidas. Como temos nos preparado para vivenciarmos este momento? A maneira mais adequada para nos prepararmos é ter os nossos corações totalmente preenchidos dele mesmo, dele que é o nosso, o anfitrião, aquele que nos convidou. Esse é o melhor modo de nos preparar. Durante a semana, nós não nos preparamos por 4 dias apenas, como os judeus o faziam. Nós temos todos os dias aos pés do Senhor, para sempre termos motivo, ao estarmos juntos, de nos regozijarmos ante uma tão grande e sublime obra que foi realizada por nós naquela cruz. O nosso Senhor é tão belo, o nosso Senhor é tão amoroso, Ele é tão precioso. E eu fiquei pensando nessa expressão aqui: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. O que havia no coração do Senhor? Se nós, então, como numa outra oportunidade dissemos, nos debruçássemos no coração do Senhor Jesus, como se o coração dele fosse uma janela, o que nós veríamos dentro desse coração precioso? Todo o seu amor, todo o seu anseio para estar conosco, toda a sua graça, toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, toda a sua justiça. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Irmãos e irmãs, o que mais chama a atenção do meu, creio, do nosso coração, é que ele sabia que depois desta festa ele iria para uma cruz. Ele sabia que depois desta festa o seu corpo seria partido, o seu sangue derramado. Mas ele disse: eu estou ansioso no meu coração de comer essa Páscoa com vocês. Ele sabia que naquela mesma noite ele seria traído. Ele sabia que seus discípulos o abandonariam. Ele sabia, irmãos e irmãs, que um discípulo dele também não só o negaria, como lançaria palavras tão pesadas contra ele, maldizendo ao Senhor Jesus. Ele sabia. Mas ele disse isso aqui: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Irmãos, que amor é este? Como nós podemos tocar esse Senhor? Então ele aparta o pão, aparta o vinho e fala assim: olha, quando vocês se reunirem, forem comer do pão, lembre-se de mim. O Rei dos Reis não pediu que nós colocássemos tapetes vermelhos, taças de ouro. Ele fala: vocês vão se lembrar de uma maneira simples do meu amor por vocês. Vocês vão se lembrar de mim como o Cordeiro. Vocês vão se lembrar de mim como aquele que ama vocês. Porque Ele quer ter comunhão conosco, irmãos. Uma comunhão eterna. Vocês se lembram da última passagem que nós lemos? O Senhor Jesus, dentro daquele contexto da igreja de Laodiceia, uma igreja que se bastava e tinha tudo. Era rica, ela não tinha falta de nada. E o Senhor Jesus estava onde, irmãos e irmãs? Do lado de fora. E possivelmente aqueles que estavam lá dentro cantavam para Ele, falavam dEle, faziam coisas em nome dEle, mas Ele estava do lado de fora. E o que mais nos impressiona é que quando Ele bateu na porta, Ele não queria entrar para trazer repreensão àqueles que estavam lá dentro. Ele batia a porta assim: se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Ele tem um desejo, um anseio de comunhão conosco. Ele tinha essa ansiedade, essa expectativa no seu coração, porque ele sabia que ao marchar para a cruz e padecer tudo o que padeceu, então haveria uma ligação eterna e indissolúvel entre ele e o seu povo, onde ele poderia não só, receber-nos para termos comunhão com ele, mas ele teria a alegria de poder ter comunhão conosco. Assim como aquele rei, aquele filho que estava celebrando as bodas. Eles queriam que os seus convidados desfrutassem da alegria, mas eles também queriam desfrutar da presença daqueles convidados. Irmãos,
irmãs, a nossa ligação com o Senhor, como foi dito, é eterna e indissolúvel. Assim como nós dizemos assim, Senhor, não podemos mais viver sem Ti. Ele olha para nós e fala a mesma coisa, eu também não posso mais viver sem vocês. Há uma ligação de amor eterna dele para conosco. E Ele nos chama nessa simplicidade para nos lembrar dele, do seu amor, da sua obra inaudita, do seu corpo que foi moído por causa dos nossos pecados, do seu sangue puro que foi derramado para a purificação de todos os nossos pecados. Agora, irmãos e irmãs, o que nós vamos fazer diante dele? Qual é a nossa resposta? Só há uma: adoração. Adoração. Quero dizer mais algumas poucas palavras, irmãos e irmãs, no que concerne aos nossos preparativos. Sabe, se de fato nós fôssemos à presença de uma grande autoridade, seja ela quem for, durante aquela semana que antecedesse esse evento, eu creio que nós pensaríamos na nossa vestimenta, nós pensaríamos até no nosso comportamento, como nós nos apresentaríamos diante daquela autoridade. Nós pensaríamos no tipo de linguajar que teríamos quando estivéssemos juntos a esta autoridade. Nós colocaríamos toda a disposição do nosso coração para tudo aquilo que envolvesse aquele encontro pudesse trazer alegria àquela autoridade. Irmãos, nós não estamos falando de uma autoridade do ponto de vista terreno, nós estamos falando do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, totalmente santo. Agora, será que não temos palavras de adoração a Ele? Será que desde o menor que aqui se encontra até o maior, o mais experiente, não poderiam brotar em seus lábios pelo menos uma expressão: Senhor, eu te adoro, eu te louvo porque eu sou teu convidado, eu fui chamado à tua comunhão eterna, Senhor, eu te dou graças, eu bendigo o teu santo nome, Senhor. Que todos os nossos corações possam se quebrantar nesse momento, irmãos e irmãs. Que nós possamos nos derramar diante dele em adoração. Que nós possamos nos derramar diante dele em gratidão. Ele merece. Ele é o Rei dos Reis. Ele é aquele que é digno. Ele é o soberano Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nosso bondoso e amado Senhor. Nós nos sentimos tão honrados. Faltam-nos palavras para expressar toda a gratidão do nosso ser a Ti, por aquilo que Tu és, pela Tua beleza, pela Tua singularidade, pela Tua sublimidade, também por toda a Tua obra feita em nosso favor. Ó, amado Senhor, nós somos profundamente gratos a Ti, pois nós estamos ligados a Ti de modo eterno e indissolúvel. Amado Senhor, nós não podemos mais viver sem Ti. Tu és a razão do nosso viver. Tu és o motivo de toda a nossa existência. Mas como é bom saber, Senhor, que Tu tens o amor por nós de tal forma que Tu também não podes mais viver sem nós. Que nesta manhã Tu recebas toda a adoração que lhe é devida. Que Tu recebas toda a gratidão do nosso ser. Teu povo que aqui se reúne diz que Te ama profundamente. Nós Te amamos, Senhor. Bendito seja o Teu santo e excelso nome. Amém, Senhor.